Bom, vamos falar agora do tratamento crônico dos eventos convulsivos, eventos epiléticos. Ou ainda, como a gente pode chamar, tratamento de manutenção. A gente já falou dos quadros, alguns quadros convulsivos, e que a gente fez uma abordagem ali com benzodiazepínico, né, como a gente já discutiu anteriormente, e agora nós vamos falar do tratamento crônico, aí propriamente dito com os anticonvulsivantes ao longo da prática da terapia desse doente que tem um diagnóstico firmado de epilepsia. Então, assim, do ponto de vista de tratamento crônico, a gente vai fazer uma abordagem que tente facilitar a lógica de tratamento de uma forma geral. O tratamento, ele basicamente ele vem tentando dividir o focal com consciência e o focal sem consciência. Claro, o focal com consciência é aquilo que a gente já falou antes, é uma situação em que o doente faz o abalo, o quadro equital, com noção do que está acontecendo, com percepção do que está acontecendo. E o sem consciência, claro que expõe um pouco mais de risco, né? Porque o doente, dependendo da apresentação, pode se machucar bastante. Bom, o valproato, ele fica aí como o coringa, né? E vocês vão ver que, basicamente, boa parte do tratamento, a resposta pode ser o uso do valproato como anticonvulsivante, em todas as nossas abordagens de tratamento, o valproato pode ser utilizado, apesar de a gente ter outras drogas de melhor ação, como por exemplo na focal sem consciência, que você faz uso de preferência da carbamazepina. A apresentação e o uso conforme a forma da apresentação convulsiva, e aí, claro, a focal com consciência, o valproato, a focal sem consciência, a preferência para a carbamazepina, ela se modifica quando a gente fala, então, do quadro convulsivo generalizado com a crise de ausência, onde você não deve usar, por exemplo, a carbamazepina. E aí as drogas de uso são então o valproato ou ainda a droga de preferência para crise de ausência, que é a etossuximida. Então, a etossuximida é a droga de preferência para o tratamento da crise de ausência, não usar a carbamazepina porque o efeito colateral ele não é compatível com o tratamento da crise de ausência, porque ele interfere na atenção e acaba confundindo um pouco. Então, só para a gente fazer uma repetição aí rápida, focal com consciência, o valproato, focal sem consciência, a preferência da carbamazepina, podendo ser usado o valproato, e na generalizada, no quadro de ausência, aí não se deve usar nunca a carbamazepina, usar como droga de escolha a etossuximida e ainda possível o uso do valproato. Bom, a tônico-clônico generalizada, que é outra abordagem de crise generalizada, a gente também tem como droga possível e droga para uso o valproato cronicamente. Bom, e o estado de mal epilético? Quer dizer, aí a gente já havia falado do quadro epilético anteriormente, do uso do benzodiazepínico, e vamos então falar o estado epilético, o estado de mal epilético, status epiléticos, como é que é a abordagem. A gente não pode esquecer da abordagem clássica da perda da consciência, já que nós estamos falando aí de um doente em mal epilético com perda de consciência. Então a gente não pode esquecer o ABC, aí buscar avaliação da via aérea, avaliação da respiração, avaliação da circulação aí com o raciocínio clássico de abordagem do doente que perdeu a consciência, né? Então aí, depois dessa abordagem inicial, que a gente já afastou qualquer situação que possa estar levando à asfixia, que possa estar levando a uma situação do sistema nervoso central, não necessariamente do quadro epilético, mas relacionado à via aérea ou ainda qualquer outra situação circulatória, você cai então no tratamento do estado de mal epilético.
O estado de mal epilético, então, a abordagem continua sendo, então, com benzodiazepínico numa primeira abordagem, chegando aí a dose de 30 miligramas, você pode fazer aí mais de uma vez. Não havendo resposta, você vai partir para o tratamento com anticonvulsivante venoso, em bolos aí a difenidantoína, a fenitoína, ou ainda logo após, mantendo o quadro de status epilético, você continuar com a fenitoína em dripping continuamente para manter o tratamento desse doente, para evitar e para fazer que ele saia desse status epilético. Não vamos esquecer o seguinte, que quando a gente evolui o uso das drogas, lembrando que o benzodiazepínico, como a fenitoína, pode levar o doente a uma redução do nível de consciência. Então você fica muitas vezes, se o doente não estiver fazendo o quadro convulsivo, você pode ter um status epilético não convulsivo. E aí, para fazer esse diagnóstico diferencial do status epilético não convulsivo, das drogas que levam à redução do nível de consciência, e aí o doente estaria mantendo o quadro epilético, tendo um gasto cerebral, aí, o que a gente chama muitas vezes chulamente de fritar o cérebro, o doente está mantendo o quadro epilético, status epilético sem fazer convulsão, e o doente está ali sem consciência, e aí você tem que fazer o diagnóstico diferencial entre a droga que está causando alteração de consciência ou a manutenção do status epilético. Então, para você fazer o diagnóstico diferencial do erro da droga ou de uma quantidade em excesso de fenitoína, por exemplo, você pode lançar a mão da dosagem sérica de fenitoína. E aí você suspeitar que você pode estar usando uma quantidade de fenitoína a ponto de levar o doente a um quadro de sedação profunda. Ou ainda, claro, o eletroencefalograma comprovando se o doente está fazendo ali as alterações eletroencefalográficas compatíveis com os quadros ictais, com quadros de status epiléticos. Após essa prática inicial clássica que muitas vezes resolve, você acaba indo em direção aos barbitúricos, ao fenobarbital, onde você passa a ter um doente aí com um pouco mais de dificuldade, claro, o doente já está em unidade de terapia intensiva, ou uma unidade de emergência, e vai evoluir aí para um tratamento intensivo, onde você provavelmente vai ter que entubar o doente, porque o doente vai entrar em uma sedação profunda, com um rebaixamento importante do nível de consciência, e você vai ter que colocar esse doente em prótese ventilatória. Após esse tratamento, claro, você vai evoluir ainda mais o tratamento, o estado de mal continua refratário ao tratamento anterior, e você vai ter que evoluir. Você evoluir com o quê? Na prática clínica, você poderia usar todos esses, mas a droga de escolha de uma forma geral, é o tiopental, continuando aí na linha do fenobarbital. O midazolam e o propofol também poderiam ser usados. E aí a gente tem a abordagem clássica do estado de mal epilético, com essa observação aí que eu fiz anteriormente da sua possibilidade de dosar a fenitoína, já que muitas vezes você consegue controlar nessa fase aqui de dripping. E, claro, também a observação através do eletroencefalograma. Muito bem.